Saudações! Continuando o estudo do livro The Art of Community, do Spencer McCallum. Nesse capítulo, ele vai traçar as tendências da indústria imobiliária e antever algumas futuras evoluções. Considerações iniciais. Comunidades proprietárias são empresas em que a terra é melhorada pelos proprietários para a ocupação ou utilização do público em troca de uma recompensa. As comunidades proprietárias têm evoluído historicamente para incorporar um número cada vez maior de usos da terra. Então, por exemplo, o shopping. O shopping inclui varejo, alguns shoppings contam com hotéis, escritórios, bancos, clínicas, recreação. Tal planejamento abrangente e eficaz da comunidade proprietária depende da manutenção da autonomia do proprietário sobre a gestão do seu empreendimento. Ao exigir que os proprietários respondam às mudanças de desejos no mercado, garante-se a flexibilidade tão necessária para a contínua evolução em direção a novas formas. O lucro incentiva o planejamento voltado a longo prazo. Evolução. O desenvolvimento do setor imobiliário passou por 3 estágios evolutivos sobrepostos. Sobrepostos porque, a cada novo estágio, não se abandona as práticas do estágio anterior, mas apenas são incorporados novos elementos. Então, era da especulação. É a era da aquisição de terrenos para revenda, subdividindo e disponibilizando a maior quantidade possível de pequenos lotes. Era da construção. É como a primeira fase, exceto que a terra recebe melhoramentos, construções, antes do título de propriedade ser transferido. Era da retenção. É caracterizada pela retenção do título de propriedade da terra, visando a administração contínua para obtenção de renda. É o inverso da subdivisão, que ocorre na primeira e na segunda fase. Então, a terceira fase é caracterizada pela retenção do título da terra, ao invés da subdivisão da primeira e da segunda. Era da especulação. Essa fase foi caracterizada pela predominância dos leilões de terra. A fórmula era a seguinte: comprar um terreno e oferecer lotes subdivididos para venda através de leilão público. As incertezas da atividade especulativa foram acentuadas pelos governos municipais, que se propunham a realizar melhorias nas novas terras. Com isso, não havia como o comprador saber imediatamente e exatamente quais obrigações financeiras estava assumindo, uma vez que ele não podia antecipar quais custos adicionais, sob a forma de tributos especiais, poderiam ou não advir antes que a terra pudesse ser utilizada. Consequentemente, muitos compradores foram levados a compromissos financeiros além da sua capacidade, especialmente desde que os leilões públicos apelaram para a classe de pessoas menos experientes em assuntos de negócios. Era da construção. Ocorreu a fusão entre o loteamento da terra e a indústria da construção. Os lotes passaram a receber adição de valor através da construção de imóveis, realizando então uma dupla fonte de lucro na venda. Isto retirou um pouco do componente especulativo da atividade de lotear, criando uma certa firmeza, uma certa estabilidade no valor do terreno. Cada venda era pensada como uma transação separada, não relacionada a todo o resto. No entanto, percebeu-se que os lotes melhorados aumentavam o valor dos lotes vizinhos, ainda não melhorados, e isso prenunciou a próxima fase. Era da retenção. Descobriu-se que as melhorias construídas sobre um terreno não lhe acrescentam, como tal, qualquer valor adicionado. O fator crucial no valor do componente terreno é o seu entorno. Entorno ou localização
se refere ao conjunto de usos do terreno circundante, seja público ou privado, que se manifesta psicologicamente através da percepção individual do valor do terreno. Tal ideia sugeriu uma aplicação prática: planejar todo um pedaço de terra como uma vizinhança integrada antes de vender qualquer parte dele. Cada parte, então, aumentará em valor em virtude de sua relação com as outras partes. Então, ao fazer isso, os empreendimentos conseguiam aumentar o valor total da venda. Porque em vez de vender cada lote separado, eles planejavam todo um pedaço de terra, aumentando com isso o valor do entorno ou localização, e o valor total da venda conseguia ser mais alto. Nasceu a ideia de que um bom planejamento de terras é um bom negócio. Descobriu-se também que não era suficiente meramente criar uma vizinhança planejada, vendê-la a residentes e depois sair de cena. Sem governança proprietária e sem que residentes possam contratar empresas para o fornecimento de bens difusos, devido ao monopólio estatal do fornecimento de governança, o valor dos empreendimentos rapidamente começa a se deteriorar. Então, por exemplo, se um empreendedor cria um bairro planejado e depois ali não há mais uma governança, ali aquele bairro planejado é deixado por si só, o que acontece? Começa a haver o decréscimo do valor do empreendimento. Isso acontece porque o empreendimento, tão logo vendido em unidades separadas, se torna, em todos os aspectos, parte da governança soberana do Estado. Sendo assim, se equipara ao modo comum de gerenciamento estatal da terra, notavelmente inferior em qualidade. Por isto, é necessária uma contínua coordenação do uso da terra, ou seja, uma governança proprietária. Isto aumenta a segurança do comprador em relação à manutenção do valor do seu investimento, com o passar dos anos, sendo um importante componente do valor da terra. O operador da comunidade proprietária adquire a responsabilidade pela manutenção do valor do empreendimento, função pela qual espera oferir renda. Ao invés da fragmentação e revenda, a realização do lucro ocorre através da administração contínua do imóvel. Então, em vez do ganho de capital, que era caracterizado na primeira e na segunda fase, era da especulação, né? Vender o lote, ou vender um lote com alguma construção, com alguma adição de valor, isso garantiu que um ganho de capital. Ao invés disso, o que acontecia? Acontecia agora, na terceira fase, a realização do lucro através da administração contínua do imóvel. Pouco a pouco, foram surgindo novas aplicações. Galerias comerciais, shopping centers, marinas, edifícios de escritórios, hotéis, condomínios, acampamentos, parques industriais, parques temáticos, entre outros. Shoppings, por exemplo, são locais onde se pode desfrutar da governança proprietária, através do fornecimento de um rol de bens difusos, governança, tais como segurança, climatização, limpeza, urbanismo, paisagismo, ruas, né, que são os corredores, entre outros. Síntese da evolução. A indústria imobiliária se desenvolveu ao longo das últimas décadas no sentido de oferecer serviços voltados a longo prazo, visando a obtenção de uma renda estável. Há sinais de que estamos iniciando uma nova fase de descoberta empresarial no setor imobiliário. O operador do empreendimento pode oferecer, mediante contrato, um ambiente de convivência social plenamente funcional, eliminando a justificativa da soberania como requisito para a manutenção da ordem.
Este modelo de negócio poderá se mostrar atrativo, significando um aumento no valor do terreno, e isso conduzirá a esforços para a criação das cidades privadas. O setor imobiliário tem se desenvolvido rapidamente no sentido da produção, distribuição e manutenção integral do ambiente humano. Hoje em dia nós temos um exemplo quase perfeito disso. Atlantic Station, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. É uma cidade dentro da cidade de Atlanta. Lá, quase todos os bens difusos são oferecidos pela iniciativa privada. Então aí você tem duas imagens, dá para ver que é um lugar bem organizado, é um lugar limpo, é um lugar bem cuidado, com atenção nos detalhes. As ruas são privadas, o policiamento é privado e vem operando com bastante sucesso, criando valor, quer dizer, essa comunidade cria valor para todos que participam dela. Para saber mais sobre Atlantic Station, leia o artigo de Jeffrey Tucker, traduzido pela equipe do Instituto Liberal de São Paulo. Bom, pessoal, esse capítulo termina aí e nos vemos no próximo. Abraço.